Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma SICast, o podcast da SIC. E essa é a nossa edição comemorativa de 10 episódios. Queria já agradecer muito ao Podcamp, ao IMA e à Prefeitura de Campinas pelo espaço que eles cedem aqui para gente. E nessa edição super especial, nós estamos com Luciano Silva, da NES Digital, né? E presidente também da APP Campinas. E hoje nós teremos um tema muito bacana, que é a parte de automação e a parte de integração do digital. E falar um pouco dessa mística que existe, né? E dificuldade assim que às vezes as pessoas têm em enxergar como que essa automação, as agências de comunicação e também o digital podem se integrar. Muito obrigado pela presença, viu, Luciano? Imagina, Thales, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que a gente vai poder bater um papo super legal sobre esse tema, é um tema que me fascina, portanto eu acho que vai ser muito proveitoso. Obrigado. Ah, que isso, é sempre um prazer para a gente receber convidados que tenham conteúdo para entregar aí. E já para a gente começar, não perder tempo, né? Vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, né? Como que você entrou na comunicação e no marketing, de um modo geral, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Bacana. Eu costumo dizer que eu comecei na comunicação um pouco antes até de eu entender que publicidade era uma carreira. Eu aprendi isso lá na época de colégio, em aula de educação artística, criando coisas ali, e aos poucos eu fui descobrindo que isso seria uma profissão. E aos 17 anos eu entrei na faculdade, vim fazer PUC Campinas, vim fazer publicidade. Ah, que legal. Já com 18 anos eu montei minha primeira empresa. Com 18? 18 anos, era um estúdio de artes, me formei e logo em seguida eu transformei esse estúdio na minha agência, que é a NES, é uma agência que obviamente ela começou no formato tradicional, né, produzindo muito material gráfico, catálogos, etc., né, campanhas de mídia offline. Claro. E depois, com essa evolução tecnológica, né, a gente foi acompanhando e, obviamente, a gente foi entrando muito nesse mundo, digamos, do marketing digital, entendendo todas as tendências. E o tempo passou. Essa é uma jornada que esse ano completa-se 25 anos. Então, a Nossa, ANES já é uma agência... pouco tempo se passou. Já é uma agência de 25 anos. E também agora, recente, eu recebi o convite do Samuel Leite, que era o presidente da APP Campinas, eu já fazia parte da APP, para vir a presidir a APP Campinas, que é a Associação de Profissionais de Propaganda de Campinas e região, né? Congrega aí cerca de 60 cidades. Eu aceitei, tem uma equipe bacana lá, nós assumimos agora em janeiro e vamos começar um trabalho. Que bacana, não, parabéns. Inclusive, um abraço para o Samuel. Caso queira estar aqui com a gente algum dia desse, a gente bate um papo com ele. E parabéns pela oportunidade, porque 25 anos é um tempo realmente relevante aí de mercado, conhecendo as tendências, né? Todas as empresas que compõem aí a cidade de Campinas e região, que vocês são de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, inclusive, né? Exato. Mas perfeito, obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu queria também entender com você a parte das automações, né? Já entrando nessa seara. Em que momento que você viu que as automações seriam importantes tanto para entender o comportamento do consumidor, né, do cliente, das empresas, quanto para levar isso como métricas e converter? Então, como eu te falei, nós começamos naquele modelo tradicional e a internet ela veio chegando na nossa vida, na rotina da agência. E com essa chegada, a realidade é que a gente não sabia exatamente o que fazer e como fazer. Né? Porque ela chegou através de sites, então produção de sites, e aí começou a chegar as redes sociais, e a verdade é que a gente estava totalmente perdido. A demanda de serviço cresceu, né? Porque até um tempo atrás você produzia ali algumas peças, aquilo virava virava uma campanha que rodava meses, né? E depois de um tempo você estava tendo que produzir conteúdos quase que diariamente. E aí nós começamos a entender um pouquinho sobre a organização, você fazer um planejamento, você fazer aquela curadoria de conteúdos, etc. E ali começou a surgir uma organização melhor do processo. Mas aquilo ainda não era suficiente, porque a gente notava que faltava algo para realmente ser relevante e fazer a diferença. Até que um dia nós tivemos conhecimento de uma plataforma que é o RD Station, né? Super conhecido, né, entre o pessoal plataforma do digital. conhecida. Nós fomos lá
participar de alguns treinamentos, isso há 8 anos atrás, e através do uso dessa ferramenta e dos treinamentos que eles aplicavam ali para os seus parceiros, aí sim nós começamos a entender o porquê das coisas, o porquê de muitas interações que a gente já acompanhava nas redes sociais, e nós começamos a aplicar isso para os nossos clientes, como forma de potencializar a comunicação, você chegar mais rápido, você otimizar custos e processos. Então foi dessa forma que nós começamos a fazer. Ótimo. E desde então nós crescemos mais dentro dessa linha. Ah, legal. Então o que você está me falando é que para entender essas tendências, esse comportamento e como que funcionava toda essa mecânica, aos poucos isso foi sendo desenvolvido junto com parceiros também, né? Então foi um estudo de mercado junto com as empresas, parceiros de solução, e isso foi sendo construído gradativamente. Exato, e ainda você tem uma mudança cultural, né, nas pessoas, porque a gente sabe que hoje o digital, a rede social é algo extremamente acessível. Nossa, demais. E aí você vê a pessoa, ela faz uso disso até para a vida pessoal, e quando você leva isso para uma visão de negócios, é preciso entender que é diferente. Claro. Então você tem que quebrar, inclusive, isso até no seu time ali. Os paradigmas. Os paradigmas, eles vão começar a compreender tudo isso. Foi uma fase bastante complicada para nós e depois nós conseguimos engrenar tudo isso. Ah, não, que ótimo. Porque realmente, até conforme os jovens, né, e as pessoas vão evoluindo aí dentro das gerações, isso vai sendo construído e tem que ser desconstruído de algumas formas, né? Mas perfeito, ficou super claro com relação a isso que você falou. E dentro do processo das empresas no dia a dia, como que você enxerga isso? As empresas tiveram uma boa aceitação, tiveram essa compreensão de uma forma fácil, ou isso foi sendo também digerido, introduzido gradativamente, né? Principalmente na parte de quem cuida da empresa, do dono, que muitas vezes é quem faz o marketing, vende e faz algumas coisas e tem mais alguns colaboradores ali. Não foi uma tarefa muito fácil. Eu acredito que até os nossos primeiros clientes que aderiram a essas novas tendências ou essas estratégias, eles foram muito mais pela credibilidade que nós tínhamos do que pelo próprio entendimento deles do que servia. Existe um processo também de educação. Você tem que estar sempre falando, você vira praticamente um professor. Alfabetiza. Você alfabetiza naquele assunto. E aí entra por um outro caminho que é o que, de fato, o cliente vai perceber que aquilo funciona. É você mostrar resultado. É o que eu ia falar, o resultado não tem contraprovas no argumento. Exatamente. É através das métricas que você consegue mostrar para ele o que você está fazendo. Ele, na verdade, ele não está entendendo muita coisa daquilo, mas no final da linha ele consegue observar resultados. Ótimo, não, ficou super claro isso. E até entrando aí, me vem algo à cabeça com relação às IAs, né? Muita gente entende que a inteligência artificial surgiu antes das automações, mas é o oposto, né? As automações vieram antes das IAs. E eu acho que foi até que uma preparação do território para que as IAs fossem desenvolvidas. Porque a automação nada mais é do que você pegar processos que são muito repetitivos, como pegar números, compilar números, gerar gráficos, gerar entendimentos e tabelas, que vem muito antes das IAs, né? E como que você enxerga esse link entre automação e IA na atualidade, assim, para as empresas pequenas que elas podem ter esse link? Na verdade, é uma evolução. Isso. Então, a gente está falando desde algoritmos, isso. Você parte para essa questão de automações, e agora você chega na IA, que na verdade a IA é algo que já existia de uma certa maneira na operação de muitas ferramentas. Bem tímida, né? Mas já existia. Quando você vai ali, ou você ia configurar uma campanha de tráfego, por exemplo, já existia uma inteligência ali por trás, ajudando a fazer aquelas entregas, baseada nos algoritmos, né? E aí a gente chegou numa evolução, e agora ela vem com toda essa questão da IA generativa, né? Que ela ajuda você a compor coisas, a escrever, a desenvolver imagens, enfim, ela traz isso para a realidade. O que ela vai contribuir? Ela vai contribuir para você acelerar processos e ter ganho de qualidade e produtividade. Então a IA ela tem que ser a sua aliada para isso, né? Eu acho que todas as empresas, de uma maneira ou de outra, vai ter que aderir a isso para ela sobreviver e ela ter uma visibilidade de futuro. Exato. Assim como há um tempo atrás, se você não tivesse na internet, né, com um site ou de repente com o Google Meu Negócio
ou com uma rede social, o Instagram, muita gente acha que o Instagram é uma rede social de foto e de vídeo. Mas, na verdade, o Instagram é uma rede social de toque, né? Quanto mais você toca na tela, quanto mais você dá o zoom na foto, ali há mais interesse, né? Então, tudo isso acaba sendo uma evolução que as próprias plataformas vão entendendo com essas automações e com essas IAs que você mencionou, que faz todo sentido. Exatamente, ali você já tem a inteligência funcionando ali ativamente. Né? Isso, não, perfeito. E até eu queria que você desse um exemplo prático, se você puder, de alguma das empresas que você atende, não precisa falar nomes, mas falar o que aconteceu, de alguma automação que você implantou e que isso impactou positivamente. Vamos lá. Bom, isso aí acontece praticamente com todas as empresas que a gente adota, que é muitas vezes o cliente ele não entender o como ele recebe, por exemplo, os leads, né? Ele está recebendo leads, ele está recebendo contato comercial, ele está tendo interação e ele não está tendo tanta produção de conteúdo assim. Né? Aí é um dos princípios, você está otimizando tempo e custos, inclusive, ali. Por quê? Porque quando você faz esse processo de automação, você consegue potencializar a visibilidade de todos aqueles conteúdos que você produziu e faz uma entrega gradativa dentro de uma jornada baseada no comportamento do seu cliente. Tá. Né? Então, sei lá, às vezes você tem um e-mail marketing, ou você tem uma ação de remarketing, ou você usa um trabalho de marketing conversacional, essas mensagens elas são distribuídas um a um. Né? Então ela vai chegando para esse usuário, não naquele momento que você fez um disparo, mas mediante o comportamento dele. E obviamente que a interação dele vai ser dentro desse tempo. Toda ação depende de uma reação. Exatamente. E aí, o que acontece? O seu cliente ele começa a receber contatos também dentro dessa linha do tempo. Isso é uma coisa bem bacana, né? Porque ele consegue verificar uma atividade intensa de ações, mesmo ele não tendo conteúdos e uma série de coisas sendo feitas com muita recorrência. Então não é algo que ele precisa estruturar dia a dia, hora a hora, não. Só dele pegar e fazer essa gestão, ele consegue ir performando de uma maneira mais orgânica, vamos falar assim. Exatamente. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos vários projetos dentro da agência que existe a produção de um conteúdo semanal. Olha só. Um conteúdo semanal, você encaixa isso dentro de uma jornada automatizada e isso gera resultado. Existe a percepção do cliente muito maior do que de fato está acontecendo. Então você consegue startar projetos com custos mais acessíveis. Que demais. E aí você dá a possibilidade de várias empresas terem a disponibilidade desse tipo de serviço. Não, perfeito, Luciano, você foi super claro. E eu queria até fazer aqui um link com um dos nossos produtos que nós temos lá na SIC, que é o Espaço MEI. Que hoje, se você é MEI, vende produtos ou vende serviços, precisa emitir nota fiscal, tem dificuldade em emitir sua guia DAS, hoje a ferramenta que o Espaço MEI da SIC disponibiliza para você, você consegue fazer isso tudo por WhatsApp. Então, é uma automação que existe dentro dessa plataforma, né, já que a gente está falando de automações aqui, mas se você fala, eu preciso de uma nota fiscal para uma determinada pessoa com o CPF tal, para o e-mail tal, o WhatsApp já emite a nota, manda no seu WhatsApp, né, como empresa MEI associada lá do Espaço MEI da SIC, e a pessoa já recebe no e-mail dela e no WhatsApp dela automaticamente. Então, isso ajuda muito para quem é microempreendedor a ganhar tempo, ganhar disponibilidade ali para poder fazer novos serviços e o melhor de tudo, né? Ganhar tempo, de repente, para ficar com a família, que a gente entende que ser empreendedor não é fácil, né? Eu preso, né? A gente acaba ficando preso com muitas atividades, mas isso acaba ajudando bastante. Então, essa é a parte legal que a gente tem lá de uma das automações, ajuda muito, né? Sim, na verdade a automação, ela vem tirar de você uma série de burocracias e operações para te dar tempo para você fazer trabalhos que necessitam da sua capacidade, da sua inteligência, e você não precisa ficar ali executando, né? É que eu falo, ser empreendedor é você ser dono de várias caixinhas. Daí você tem que abrir uma caixinha e pegar o que você tem lá dentro, você fecha outra caixinha, vai abrindo outra e isso vai tomando tempo. Então, se tem alguém que está facilitando a abertura e fechamento dessa caixinha para você, você ganha muito tempo no seu dia. Mas é isso, não, perfeito. E eu queria também, até aproveitando aqui, dando sequência, falar para a importância das automações após, né, o público chegar, o lead que nós chamamos, né, que é o cliente que está aquecido ou não, chegar até a sua empresa de alguma forma. Então, você fez um post no Instagram, um post no
no Facebook ou até mesmo mandou uma mensagem por WhatsApp e essa pessoa entrou em contato com você. Daí você aqueceu ela manifestou interesse e ela chegou para conversar com um humano, né, com uma pessoa, ou foi até a sua empresa pelo Google Meu Negócio, independente de como seja a estratégia para direcionar. A importância do relacionamento e do olho no olho é muito grande também, né? Vai um pouco além dessa questão de automação que a gente fala, que é mais mecanizada, né? Você quer falar um pouquinho disso para a gente? Bom, primeiro que quando você lê sobre tendências, né, uma das tendências de marketing, inclusive para 2024, é você humanizar ainda mais a sua comunicação. Então aí já está muito dentro daquilo que você falou. E com o passar do tempo, a gente começou a entender que um tipo de ação, um tipo de estratégia não elimina a outra. Então você teve aquele período das mídias tradicionais, offline, que já não são tão offline assim. Aí você chegou com a mídia digital, que meio que, não, a gente não precisa mais da offline. E agora você volta para a ideia que você tem que trabalhar com ambas, obviamente com objetivos e momentos diferentes. E o relacionamento também é assim. Uma coisa complementa a outra. Exatamente, né? Você tem todo esse processo de captação desse contato, de relacionamento automatizado, que obviamente você tenta torná-lo mais humanizado possível, até que você faça a entrega desse contato para um humano dar sequência. Passa o bastão. Exatamente. Qual é a vantagem disso tudo? Essa parte, antes de chegar no humano, né, você fez através de tecnologia e que te deu muito mais produtividade. Você consegue escalar, né? Porque provavelmente dentro desse processo você teria que ter, sei lá quantas pessoas envolvidas ali e que, enfim, até chegar aqui nessa ponta, não seriam todas as empresas que teriam capacidade de usar, por exemplo, um recurso desse. Exatamente. Não, com certeza. Te dá braços, né, para você conseguir captar mais clientes e você vai aplicando o filtro, né, para ver qual que é o seu perfil e a partir daí você faz essa abordagem. E até uma das questões que estava aqui para falar com você é sobre a experiência do cliente na parte de personalização. Então, com essa plataforma de automação, com essa parte de captação, você consegue também conhecer mais os clientes, né? Então, você pergunta qual é o nome, o que ele estava fazendo naquele momento, o que ele está sentindo, quais as dificuldades que ele está. Por exemplo, até usando algo nesse sentido da Target nos Estados Unidos, se a pessoa pesquisa muito sobre fralda, ela vai receber mais ofertas direcionadas à fralda, né? Se ela pesquisa sobre algum produto alimentício, carne ou frango, ela vai acabar recebendo mais ofertas direcionadas a frango. E tudo isso está dentro do pixel e desse estudo de personalização. Porque quanto mais personalizado você consegue entregar para o cliente, né, na hora de abordar, de convencer ele que aquele produto é necessário para ele, isso acaba ficando mais fácil depois para esse humano concluir a venda. Né? Muitas vezes até online você conclui a venda mesmo. Mas eu falo mais para empresas pequenas que têm um espaço onde os clientes podem ir. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também, essa parte da hiperpersonalização. O grande desafio é você fazer com que cada pessoa sinta que aquilo foi feito para ela. Né? Esse é o grande desafio. Aí entra muito a questão técnica de um profissional. Né? Aí entra muito essa ideia de um profissional de comunicação, de publicidade, enfim, que ele vai saber desenvolver aquele conteúdo de maneira que a pessoa do outro lado se sinta acolhida e tenha a sensação de que é com ela. Precisa ser pensado, né? Precisa Exatamente. ser estruturado. Por isso que a gente chama hoje de copy, né? Isso. Cada copy, para cada meio, tem que ter a sua diferença. Então você tem que redigir ali conteúdos. Hoje as ferramentas elas não entregam só textos, elas entregam áudio, ela entrega vídeo, ela entrega, enfim, tudo aquilo que você precisa ali. E obviamente que isso aí sai de onde? Sai também através dos processos que você fez anteriormente de qualificação desse contato, desse lead. Então toda aquela jornada que a pessoa vem fazendo com você, todos os pontos de contato, interagiu na rede social, clicou num e-mail, visitou teu site, numa página, tudo isso está sendo mapeado e você consegue direcionar a comunicação para ela da forma mais adequada possível. E foi ótimo você tocar nesse assunto até, Luciano, que você estava comentando comigo ali fora que a gente estava tomando um café antes de começar, você estava falando das ferramentas de CRM. Sim. Né? Se você puder também falar um pouquinho sobre isso, que eu acho essencial, que não é algo só para grandes empresas. Né? A gente está acostumado a ver sobre grandes empresas, grandes investimentos, e hoje, até com
com relação às plataformas disponíveis, né, que são muito mais acessíveis, isso qualquer empreendedor, qualquer pessoa que tenha um pouco de vontade e necessidade de estruturar isso, consegue fazer. E eu queria que você fizesse um link também com as agências, né? Como as agências de comunicação e marketing e digital conseguem auxiliar essas empresas nessa alimentação do CRM, que é crucial hoje para a gente ter um relacionamento. Exato. Primeiro que o CRM ele é de fundamental importância, tanto esse CRM, digamos, para relacionamento, quanto o CRM de vendas. Isso. Você ter tudo isso integrado, ele vai te dar muito mais suporte de informação para você aumentar a sua taxa de conversão, para você vender melhor, né? Você conseguir vender mais. O que eu vejo aí em relação às plataformas é que, de fato, se você fizer a conta, você vai entender que ela acaba sendo muito mais econômica do que determinadas ações que você vai fazer. Por exemplo, qualificação de lead, né? Qualificação de lead. Isso é muito importante. Se você precisa ficar analisando aquele lead, para você verificar se aquele lead é um lead que ainda está numa fase de aprendizado, ele está ainda naquela fase de identificação de problema, né? Ele ainda é um lead frio para morno. Frio para morno. A gente fala frio né? para morno, desculpa até para explicar aqui. É um lead que não conhece muito o seu produto ou não conhece a sua empresa e está conhecendo, ele ainda é frio e morno. Né? Você está abordando ele com coisas que você está provocando a dor dele ali e tudo mais. Você precisa, primeiro, colocar esse tipo de conteúdo para ele, para você parametrizar ali o comportamento dele, e depois você vai para uma outra camada de qualificação para saber se esse lead é um lead que ele vai se encaixar ao seu perfil, ao teu produto, para você fazer uma abordagem comercial mais assertiva. Né? Claro. Se você fizer isso, uma pessoa estiver ali fazendo esse trabalho, obviamente que ela vai ter uma condição de produção bem menor do que uma ferramenta que vai estar analisando centenas de leads todo dia. Então você ganha tempo com isso, né? Exato. A mesma coisa que eu falo sobre ferramentas, então a gente tem essa ferramenta onde você capta o lead, você qualifica o lead, você nutre, né? Hoje as palavras são diferentes, você faz a nutrição desse lead e tudo mais. É uma ferramenta que hoje tem uma viabilidade, e a outra também, né, que a gente entra para aquela linha do marketing conversacional. Isso. Em resumo, automatizar o WhatsApp, né? Até, sei lá, 2 anos atrás, você via isso só em grandes marcas. Só que a gente tinha muito cash disponível. Grandes marcas de varejo que elas tinham ali uma autorização de um API do Meta aberto e, sei lá. Eu lembro que tinha 1 ou 2 empresas no mundo que tinham autorização, uma no Canadá, outra em algum outro depois local. chegou aqui para algumas grandes redes de varejo, de e-commerce. Cara, ali são milhões de reais de desenvolvimento. E hoje você traz para plataformas disponíveis no mercado com investimento inferior a R$1.000. Exato. Mensal, e você consegue ter toda aquela interação automatizada, os chatbots, você consegue fazer todo aquele processo de fato muito mais viável para muitas empresas. Claro. Né? E com a vantagem de já ser uma ferramenta oficial do Meta. Então você não tem aquele problema, se você seguir todos os parâmetros, você não vai ter sua conta bloqueada. Que isso é uma grande dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Por quê? Porque também, obviamente, que existem as plataformas, né, que elas não oficiais, que elas permitem uma série de coisas lá, mas você corre o risco de você ter o seu número banido. Aí você tem que avaliar o quanto que isso é benéfico para a empresa, porque tem muitas que usam um número fixo, né? Exatamente. E se seu número fixo for banido, acabou. Você não pode mais usar para fazer nada no WhatsApp. Você não tem essa possibilidade mais. Você tem que gerar um outro número e isso acaba gerando um desgaste muito grande. Né? Exatamente. E já entrando nisso também, eu queria falar com você sobre a recorrência. Porque muitos empreendedores, muitas empresas hoje, entendem que captar um cliente e fazer uma venda é o final da jornada. Nossa, eu consegui um cliente, consegui fazer uma venda, estou super feliz e tchau, cliente. A gente se vê, quem sabe, qualquer dia desse. Queria que você abordasse um pouco da importância da esteira de produtos, né? Quem não sabe ou quem não entende, a esteira de produtos são vários produtos que você tem, desde o ou mais simples ou mais em conta, até produtos mais caros, né? Que você vai fazendo com que o cliente fique com você mais tempo. Para você ter uma noção, recorrência é a Netflix, é a Globoplay, esses são produtos de recorrência. Todo mês você paga para ter acesso àquele. Mas não são só grandes plataformas que podem ter isso. Qualquer empresa que tem uma estruturação um pouquinho
pensada, consegue ter essa recorrência e manter o cliente junto, não é verdade? Sim, um supermercado é recorrente. Exato. Né? Então, de fato, você tem que olhar para isso, porque tem aquele tal funil de vendas, né? Isso, Que famoso. É o famoso funil de vendas. E aí entra um princípio, eu sempre digo para o pessoal, a tecnologia chega, você gourmetiza muitas coisas, novas coisas vão surgindo, mas o princípio é o mesmo. Né? Por que o funil? Porque o princípio da comunicação é você ter uma grande audiência, você atingir o maior número de pessoas possível ali dentro do seu público-alvo e, consequentemente, você vai trabalhando essas pessoas até que você consiga ter uma venda ali. O funil começa grandão e vai diminuindo. Exatamente. O funil, ele é cada vez mais... a boca do funil... Ali embaixo no funil ali é cada vez menor, mais estreito. Então, primeiro, você tem que entender isso. Existe um dado que diz o seguinte: conquistar um novo cliente custa 7 vezes mais do que manter um cliente que você já tem. 7 vezes? 7 vezes Nossa. mais. Eu conheço, tem alguns colegas que eles têm, a gente chama de CAC, né? Custo por aquisição. Chega a custar 30% do valor do contrato. Nossa, conquistar um cliente. Né? Então, aí você já entende que é muito importante você manter o cliente. Por isso que quando você tem o funil, depois você reabre o funil, né? Ele vira tipo uma ampulheta. Isso. Por quê? Porque você faz todo esse processo onde esse lead, bem tratado, bem relacionado, satisfeito, primeiro ele vira um advogado da sua marca. É um fã, né? Ele defende com isso. Ele vai defender a sua marca, ele vai falar bem da sua marca, ele vai falar bem da sua solução, consequentemente você diminui esse CAC, porque tem mais gente ouvindo bem de você. No NPS que a gente fala é o promotor. Exatamente. ele vai ouvir coisas boas de você, a chance dele fechar é maior, e aí você entra naquela história, né, de cross-selling, upselling, né, que é você ou vender mais do mesmo que você já vendeu, ou vender outros produtos ali naquele mix que você tem. Exato. Então, o importante é manter o cliente. Por isso que a gente vê hoje muitas empresas de recorrência criarem outros produtos, adquirirem outras empresas. A empresa de tecnologia está assim, ela tem um produto, daqui a pouco ela adquire uma startup, ela cria um outro produto, ela ramifica, ela cria uma versão pro, não sei o que, das ferramentas dela, justamente para ela poder ter esse processo de ampliação de vendas dentro da sua própria base. Porque no final das contas, Thales, o que a gente tem que entender é que o maior ouro que uma empresa pode ter é a base de relacionamento dela. Isso. É comum eu chegar nos clientes, especialmente clientes novos, você fala, tá, o que você tem de base de clientes? Eu tenho uma base aqui com 10 mil clientes, 20 mil clientes. E o que você faz com esse pessoal? Não, eles estão no meu sistema para eu tirar pedido quando ele entra. É um pecado, Isso é ouro. É ouro para você se comunicar. O quanto que você vai falar com esse cara? Então você usa o processo de automação para trazer esses contatos para dentro. Como se ele estivesse dormindo ali, você reativa. E começa a comunicar com ele. Né? Tanto que, quando eu te falei sobre... você não precisa fazer muitos conteúdos, você usa da automação. E-mail marketing é uma coisa simples. A taxa média de abertura boa é de 12% a 15%, com 1% de clique. Nós já conseguimos bater 80% de taxa de abertura com mais de 30% de clique, usando a automação de marketing. Olha só. Porque você cria todo um fluxo ali de automação, você envia, você vê comportamento, você reenvia depois de tanto tempo, você troca uma coisa ali e, consequentemente, isso gera um resultado do outro lado. E até fazendo um gancho, eu acho que vai um pouco mais além disso com a questão das copies, né, das pessoas que entendem como os clientes estão se comportando naquele momento, qual vai ser o título ideal que vai atrair a atenção, qual vai ser as primeiras 3 linhas do e-mail que vai prender com que o lead, a pessoa que está lendo aquilo ali, fique até o final do e-mail e converta efetivamente. Né? E olha a IA ajudando até na definição Exato. disso. Hoje as ferramentas, né, as que nós usamos, ela tem a IA para ajudar a definir esses títulos e essas copies. Então, e isso acaba promovendo muito mais essa interação, né? E até fazendo um link aqui com mais um dos produtos que a gente tem na SIC, que é o nosso clube de vantagens, que os empresários que entram e viram associados da SIC, eles têm acesso a esse clube de vantagens e eles podem oferecer, né, descontos, vouchers, bônus para a base dos funcionários, né, dos colaboradores que estão dentro dessas empresas. E a gente tem mais de 300 parceiros dentro do clube de vantagem. E esse clube de vantagem, muita gente pensa, mas como que eu vou metrificar? Como que eu vou ver isso? Se você está dentro desse clube de vantagem e você coloca um botão lá
para a pessoa pegar esse desconto, ou para a pessoa pegar esse cupom, ela é direcionada para o seu site para falar com você de alguma forma, você consegue pegar ela através de um pixel, né? Então você consegue trabalhar um remarketing depois disso. Então, se a gente for pensar de uma forma fria assim, é um produto que atrai inicialmente a pessoa para que ela seja impactada e tagueada, vamos falar assim, né? Que a gente entenda que aquela pessoa tem interesse no produto e depois ela recebe algo mais, algo além. Estou batendo a mão aqui, né? Isso, o pessoal vai me matar depois. Mas, então, até as pessoas podem ser impactadas, reimpactadas através de um clube de vantagem. Então, você que tem interesse em participar do clube de vantagens da SIC, é sensacional, tem mais de 300 empresas parceiras oferecendo descontos, benefícios lá. E se você quer levar para sua empresa, para os seus colaboradores, isso é muito importante. Entre em contato com a gente, ou pelo site da cicampinas.com.br, ou pelo nosso Instagram. A gente vai estar à disposição para bater um papo com vocês, para vocês virarem nossos associados. Tá bom, pessoal? Então, o que você acha, Luciano, dessa questão de pegar as pessoas através de um clube de vantagens, que é o primeiro contato, e depois fazer essa recorrência, né? Para quem não te conhecia ou tinha medo de ter o contato, pegou o desconto, pegou o bônus e depois converteu lá para você poder trabalhar. Isso é fantástico, né? É você trabalhar de forma colaborativa, né? Você tem ali diversos parceiros, que você tem ali essa troca de informação, essa troca de oportunidades. Eu acho que isso é formidável, acho que é um serviço fundamental aí para as empresas. Isso ajuda bastante. E até falando um pouco com o olhar das empresas também, muita gente entende que a inteligência artificial veio para tirar empregos. A IA veio para tirar o meu trabalho que eu tenho. Gente, não é isso. Estava até conversando com o Luciano também. É muito o oposto. A IA e as automações vieram para ajudar e facilitar o trabalho das pessoas. Você consegue fazer mais, você consegue ir além, gerar novos empregos, novas oportunidades que antes nem existiam. Você estava até comentando de uma profissão que não existia, né? Exatamente. Primeiro que a gente precisa entender que a concorrência ela não é mais a loja ao lado. Hoje a sua concorrente ela está no país todo, até fora do país. Portanto, se você focar ali só em vender muito ali no seu meio, você pode ter certeza que gente de longe vai tentar vender ali junto. Né? E aí, se você tiver que ter uma estrutura para abordar todo esse universo, eu acho que se torna um pouco complexo esse momento. Aí tem as formas que você vai visualizar tudo isso. Né? Você vai usar automação, você vai usar inteligência artificial para potencializar a sua capacidade de produção, execução, e isso é super bacana, ou você vai usar essas ferramentas para tirar o peso das suas costas e você não fazer nada. Né? Você vai ser meio preguiçoso na história. Exato. Se você for para essa linha do preguiçoso, no começo vai ser gostoso, mas logo na sequência você vai perceber que alguma coisa vai dar errada. Luz amarela aí, porque a inteligência artificial, enfim, a automação, ela vai te dominar. E ela vai fazer o seu trabalho de verdade. Exato. Agora, se você usá-la como aliada, de fato, para tudo isso, né? Potencializar o seu trabalho, aumentar a produtividade e a qualidade do que você faz, você vai ganhar valor. Né? E aí você tem... existem estudos, né, que dizem, obviamente, que a tecnologia, e não é de hoje, todas as tecnologias, desde que o mundo é mundo, elas vão eliminando algumas profissões e vão criando outras. Vai surgindo outras. Com certeza, a tecnologia eliminou algumas carreiras, mas ela criou dezenas ou centenas de outras. Então, uma coisa vai substituindo a outra. Basta apenas você estar preparado, né? Estar antenado com tudo isso, estudar. Que hoje em dia o acesso à informação não é difícil, a informação de qualidade a gente fala, né? Não as fake news e coisas que não tem a ver. Mas se você procurar em portais, em locais bacanas, em faculdades hoje que tem também com essa temática, você consegue ter material de qualidade e se adaptando a isso, né? E você não pode só ficar parado e acreditar que algo vai vir para você de uma forma fácil e simples. Isso não acontece para ninguém. Então, com certeza, se você tem possibilidades de conhecer mais e se aprofundar mais nos assuntos, isso vai só contribuir, né? Então, de um ponto de vista assim mais amplo e geral, eu queria que você falasse para a gente também sobre a importância
das agências da APP Campinas. Conta um pouco para a gente aí quais que são as estratégias agora nesse novo ano, né? Estamos em 2024. Abre um pouquinho para a gente dessas estratégias de comunicação, que vocês estão pensando para esse ano, né? Com relação tanto à parte dos associados da APP, quanto para as empresas que se interessarem aí. Sim. Bom, a APP Campinas, né, para quem não conhece, é a Associação de Profissionais de Propaganda. A APP, na verdade, ela é uma entidade nacional, você tem a APP Brasil e ela tem as suas regionais, né, e Campinas é uma das maiores regionais, e ela congrega aí todas as agências de publicidade, veículos de comunicação, podem fazer parte da APP. É óbvio que, com o passar do tempo, uma série de outras atividades surgiram, e aí nós temos por premissa dessa nova gestão unir todo o mercado. Então, para nós, o que importa são as pessoas, né? A gente tem que entender onde esses profissionais estão, independente da posição dele. Ele pode ser desde um profissional super consagrado, premiado, ou um jovem estudante que está iniciando sua carreira, que às vezes é freelancer, tem um pequeno negócio. Então, para nós, todos são muito importantes. E onde eles estão? Eles estão onde? Eles estão numa agência, eles estão lá no cliente, nos departamentos de comunicação e marketing, eles estão nos veículos, nos fornecedores. Não importa. Primeiro que a gente quer colocar todo mundo junto. Conectar essas pessoas. Conectar todo mundo. E junto disso, conectar, né? E com isso a gente vai fazer conexão com outros segmentos, né? Como, por exemplo, com vocês. Né? Então, a gente, vocês, outras marcas, a gente sempre vai estar junto ali, fazendo esse movimento colaborativo, né? E as agências entendendo o papel delas e também fazendo com que o cliente do outro lado consiga entender o valor de um profissional de comunicação. Então, esse é o grande desafio nosso, de unir todo esse pessoal. Né? É um ecossistema, um ecossistema, assim, né? É um ecossistema, e, consequentemente, isso ser muito proveitoso, gerar oportunidades para as agências, né, para os profissionais. Então, ali a APP ela vai ser um ponto de conexão. Né, inclusive com a universidade, né, que é o começo de tudo, é a base ali da pirâmide. Né, inclusive, você estava lá, hoje vocês tiveram um evento no Mescla, né? Isso, nós fizemos a primeira reunião da gestão aí da APP Campinas 2024, né? Primeira reunião, você como presidente, foi presidente, isso? Ah, que bacana, parabéns. Foi bem interessante, nós tivemos lá a participação de diversos diretores, diretores de agência, o pessoal dos veículos de comunicação, das grandes redes de comunicação. Nós tivemos a participação online do presidente da APP Brasil, Silvio Soledad. Foi bem legal, o pessoal interagiu, participou, deu ideias, se colocou à disposição para ajudar, né? Porque a gente não pode esquecer que a APP é um trabalho voluntário. Né? Todo mundo ali tem as suas tarefas. Né? Claro. E é isso que a gente quer fazer. A APP ela é mais do que vários CNPJs de agência ou donos de agência, ela é todo mundo ali que está envolvido. São pessoas, são CPFs que estão por trás. Exatamente. Não, perfeito. Ficou super claro. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Entendi que a APP hoje quer conectar pessoas, né? Pessoas a pessoas e fazendo com que isso contribua tanto para a parte de comunicação e marketing, quanto para o mercado de Campinas e do Brasil de uma maneira geral, né? E é o que a gente estava falando. O ecossistema de comunicação, de empresas, de pessoas, ele é muito grande. Então, as possibilidades de se retroalimentar, né, vamos falar assim, de todo mundo poder se conversar, se conhecer, é muito grande. Porque, antigamente, havia uma mística muito profunda de tudo é muito caro, tudo é muito difícil, tudo é muito inacessível. Eu acho que a APP vem muita dessa, que assim como a SIC, né, a gente está desconstruindo essa mística de não ser acessível, de não estar próximo, de não ter produtos para determinadas empresas. Não, hoje nós temos produtos para todas as empresas, né? Desde o microempreendedor individual até empresas e indústrias. Então nós temos produtos que podem auxiliar todos vocês. Queria que você, como presidente, falasse um pouquinho disso também, que até você estava comentando comigo que é uma das intenções da APP, né? Aproximar mais as pessoas. Exatamente. Aproximar pessoas e gerar oportunidades. Né? A gente nota esse mercado diverso de comunicação, né? Que foi potencializado pela acessibilidade que o digital, que o celular dá na mão das pessoas, ela produzir conteúdo e tudo mais. Ela fez com que o mercado da publicidade fosse transformado. Então hoje você tem hoje camadas de serviço em diferentes níveis, né? Você tem agências
super gigantes, consagradíssimas, assim, que são referência para todos nós. Você tem agências pequenas começando. Então, dentro desse processo, eu acho muito interessante essa conexão, porque você gera também possibilidade dos clientes acessarem agências em todos os momentos. E é muito legal, porque às vezes você tem uma marca que ela precisa fazer uma divulgação, todos precisam, né? E nem sempre ela vai poder buscar lá aquela agência A, B ou C. A, B ou C consagrada, porque obviamente faz parte do mercado. Porém, ela pode acessar uma agência que tem ali uma condição que ela consiga viabilizar, né? E ela já inicia a jornada dela de comunicação de uma forma correta. O importante é iniciar corretamente. Iniciar corretamente. Por quê? Porque o mercado ele acaba tendo várias situações que não são tão corretas para iniciar, e aí a pessoa se acostuma com aquilo, e aquilo que não é tão certo começa a virar verdade para ela. É verdade. E aí depois você não consegue mais corrigir. Essa empresa pode até crescer, mas você não consegue quebrar nela certos costumes que foram gerados por esse histórico dela, né? É o que eu vou falar, acaba sendo uma coisa cultural, e se isso se enraiza, isso acaba sendo um pouco mais complexo. Complexo, e aí você tem um profissional que perde valor, deixa de ser importante, deixa de ser relevante, e não é isso que nós queremos. A gente entende a importância da comunicação, né, para todos os mercados. Se não fosse assim, a gente não via hoje, especialmente nos jovens, o desejo de trabalhar tanto ali com produção de conteúdo, enfim, são todas atividades da área de comunicação. E, então, se isso é importante, ele tem que ser valorizado. Perfeito, perfeito, Luciano. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por estar aqui falando com a gente nesse podcast que foi incrível. Eu entendo que saiu bastante coisa relevante para as pessoas que vão ouvir, que vão assistir a gente, né? Tanto com relação à app, quanto à SIC, e isso a gente que só quer contribuir para todas as empresas, né? De todos os tamanhos, de todos os segmentos, e a gente está sempre disponível a conversar pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo nosso site, pelo WhatsApp, né? Então a gente está muito acessível, assim como o app Campinas. Então qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tenham com a parte de comunicação, a parte de mídia e de divulgação, falem com a app. E qualquer coisa relacionada à parte de empresas, né, de facilitação da parte do MEI, de indústrias, falem com a SIC Campinas, porque através dos nossos eventos e das nossas atividades a gente está aqui para contribuir sempre com vocês, tá? E queria agradecer novamente ao Podcamp, ao IMA e à Prefeitura de Campinas, né, por cederem esse espaço aqui para o ACICast. E é isso, nosso 10º episódio, né, nossa edição comemorativa de 10º episódio, fica por aqui. E obrigado, viu, Luciano? Foi um prazer enorme, e quem sabe aí novas oportunidades a gente se fala. Eu que agradeço, foi muito bacana. Fico à disposição de todos para esclarecer dúvida, para novas participações. A PP tem uma série de pessoas lá super legais para falarem de diversos assuntos. Então, quem tiver qualquer dúvida ou precisar de algum auxílio, é só nos procurar. Perfeito. Obrigado. Obrigado.